Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade aqui aos crimes, do capítulo da periclitação da vida e da saúde. Na última aula nós estudamos o crime do artigo 132 e na aula de hoje nós vamos dar continuidade com o estudo do artigo 133 do Código Penal. O artigo 133 do Código Penal, ele tem a seguinte disposição: abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A previsão é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E o parágrafo único e parágrafo primeiro, aliás, ele traz a modalidade qualificada. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, aí nós teremos uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já o parágrafo segundo, ele traz o resultado qualificador morte, com a previsão de uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Já o parágrafo terceiro, ele traz hipóteses de aumento de pena, que nós vamos estudar cada uma detalhadamente. Então, o que é preciso que a gente entenda aqui? Estudando aqui um crime de perigo e não um crime de dano, o crime de abandono de incapaz ele vai se dar a partir do momento em que a conduta de abandonar expor o bem jurídico, vida ou saúde, a uma situação de perigo, tá? Então aqui é claro que a gente tem as modalidades qualificadas que prevêem a lesão corporal e a morte, mas lembre-se, esses resultados, eles advêm a título de culpa, eles advêm do abandono em si, porque a gente sabe que se o dolo da pessoa for lesionar, ou se o dolo da pessoa for matar e a conduta dela para que esses resultados se alcancem, seja no sentido de abandonar, aí nós vamos trabalhar ou com homicídio ou com a lesão corporal, Então, sempre lembrando a questão do dolo. Se eu não tiver dolo aqui, se eu não tiver intenção de matar, nem de lesionar, mas a pessoa morrer em virtude do abandono, a gente trabalha com as modalidades qualificadas do 133 e não com lesão corporal e morte, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe um julgado para que vocês vejam uma situação concreta em que se configurou esse crime do abandono de incapaz. É um julgado do TJMG. No dia 3 de abril de 2015, por volta das 16 horas, na rua tal, no bairro tal, a denunciada abandonou pessoas que estavam sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e que eram, em função de sua idade, incapazes de se defenderem dos riscos resultantes do abandono. Conforme apurado, a Polícia Militar recebeu ligações de moradores do bairro, informando que 2 crianças choravam por estarem sós. Os militares, acompanhados da conselheira tutelar, Nájila, compareceram ao local e verificaram que a porta da casa estava trancada e as luzes apagadas, momento em que a denunciada chegou e abriu a porta. No interior do imóvel, havia 2 crianças em situação de abandono, uma criança de 3 anos e a outra de 4 anos. Os infantes estavam sujos, com fezes e urina, sujeira também encontrada no chão da casa, motivo para que o Conselho Tutelar os levasse para a entidade de acolhimento institucional Casa Nosso Lar, em Malacacheta. Vejam bem, pessoal, aqui, quando a gente trabalha com a questão, com crime de abandono de incapaz, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem é sujeito ativo e sujeito passivo desse crime. No caso aqui, os incapazes trabalhados nesse julgado, eles eram incapazes em razão da idade. Um tinha 3 anos e o outro tinha 4 anos. E a autora aqui era a mãe.
No caso concreto, né, eu não trouxe o caso concreto todo, mas depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse de ler o julgado. Ficou evidenciado que essa ausência da mãe se deu por tempo suficiente a ensejar uma situação de perigo concreto para esses menores que ficaram ali na casa. Além disso, essa situação ela era corriqueira. Não foi a primeira vez que essa situação acontecia, razão pela qual os vizinhos resolveram nesse dia em que a situação, né, parecia que já estava fora de controle, parecia que já tinha muito tempo que esses menores estavam largados em casa, acionassem a polícia militar e quando foi ali, essas crianças foram encontradas em situação de perigo, em situação de abandono, tá? Aqui, percebam, necessariamente no crime de abandono de incapaz, a gente tem que ter o dolo de perigo, tá? E não de dano. Eu nunca posso querer com o abandono que a pessoa morra, que a pessoa tenha uma lesão corporal de qualquer grau. Não. O dolo aqui é pura e simplesmente abandonar, sabendo, conhecendo a situação de perigo a que a pessoa vai estar exposta. Esse crime, e isso é importante para fins de consumação do crime, é um crime de perigo concreto, né? Eu acho que nessa altura do campeonato vocês já devem estar familiarizados com os conceitos crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. O crime de perigo abstrato, a simples conduta, ela faz com que o crime se consuma, com que o agente incida naquele tipo penal. Já o crime de perigo concreto, para que o agente responda por algum crime, eu preciso de comprovar que aquela conduta, naquele caso concreto, naquela situação, ocasionou uma situação de perigo, tá? Então, nesse caso, no crime do abandono de incapaz, eu tenho que necessariamente comprovar ali, no caso concreto, que esse abandono, ele trouxe uma situação de perigo para essas vítimas, tá? Para esses que são incapazes. Eu não posso, de forma alguma, aqui, presumir que o abandono configurou essa infração penal, que o abandono gerou uma situação de perigo. Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar comprovado, como foi o caso aqui desse julgado, tá? Então, vejam bem, vamos dar um exemplo aqui de que essa mãe, ela teria saído, deixado esses menores sozinhos, e quando ela voltou, estava todo mundo bonitinho, a polícia chegou, abriu a porta, estava todo mundo comendo biscoito no sofá. Essa mãe responderia pelo crime? Não, ela não responderia. Por quê? Porque muito embora ela tenha abandonado essas crianças, ela saiu e deixou essas crianças, uma de 3 e uma de 4 anos em casa, né? É claro que abstratamente a gente pode pensar numa situação de perigo. Olha, essa criança podia subir numa escada e cair, essa criança podia enfiar o dedo na tomada e morrer eletrocutada, essa criança podia ligar o gás e deixar o gás aberto, acender um fósforo e explodir. Mas todas essas situações de perigo, elas se dão no plano abstrato. Quando eu vou analisar a configuração desse crime que nós estamos estudando, do 133, eu tenho que sempre verificar se naquele caso concreto, esse abandono gerou uma situação de perigo. Então, por exemplo, olha, essa mãe deixou essas crianças de 3 e 4 anos sozinhas, elas já estavam sem se alimentar, elas já estavam cobertas, né, com fezes, né? Dentro ali daquele contexto que essa mãe gerou, essa conduta, esse abandono dessa mãe foi por um tempo suficiente para que essas crianças, por exemplo, tivessem se expossem à sua integridade física, já que estavam um longo período sem se alimentar, sem a higiene adequada. Então, expôs essas crianças, sim, a uma situação de perigo à sua integridade física, tá? Lembrando, precisa da criança estar desnutrida? Precisa da criança se lesionar? Não. Precisa de comprovar que naquele caso concreto houve uma possibilidade concreta dessas crianças sofrerem algum tipo de lesão, tá? Se isso não ficar comprovado, se a mãe saiu, deixou a criança sozinha, mas chegou, tá as duas lá mexendo no tablet, quietinha, bonitinha no sofá, então o crime não se configurou, não se consumou, o fato vai ser atípico.
Agora, um exemplo, né, que poderia, imagina que a mãe, ela sai, deixa a criança sozinha, independente se tem 4, 5, 6, e aí a criança, ela vai para acender ali, começa a acender uma vela, mexer com fogo, e a cortina acaba colocando fogo na cortina e a cortina começa a queimar. E aí os vizinhos veem aquela situação, tem que entrar e tirar aquela criança de lá antes que algo aconteça. Nesse caso, essa mãe responde, porque a situação, ela gerou um perigo concreto para essas crianças, né? Então, muito cuidado com esse crime, né? Porque às vezes um aluno de direito, ele sai falando, porque você não, a mãe deixou o filho em casa sozinha e foi para a rua e foi trabalhar, não pode. Não é isso. Na verdade, a questão é, quando a gente tem aqui um incapaz, e até agora eu vou explicar quem são os incapazes, mas até agora a gente só trabalhou com o exemplo de infantes, né, de crianças, eu preciso de saber que eu estou deixando meu filho numa situação, de forma segura, numa situação que não vai expô-lo a um risco, tá? Caso contrário, né, a depender do meu prédio, por exemplo, olha, há pouco tempo saiu um vídeo, né, se não me engano, na França, em que os pais saíram de casa e deixou a criança sozinha. Quando viu, o menino estava pendurado na janela, né? E aí os vizinhos tiveram que subir para poder socorrer esse menino pendurado na janela. Então percebam, é claro que aqui, se fosse no Brasil, eles responderiam por esse tipo penal, porque esse abandono, ele gerou uma situação de perigo. O menino, e que situação de perigo, né? O menino ficou pendurado na janela do prédio, do terceiro andar do prédio, né? Então tem que ter essa situação. Outra questão, outro caso que eu lembro é o filho daquela ajudante, né, que a patroa ela pediu, né, para ela sair para passear com o cachorro, e ela ficou, o filho da ajudante ficou sob sua responsabilidade. A partir daquele momento ela era garantidora dessa criança. É claro aqui que nós tivemos um desfecho trágico, mas a gente poderia trabalhar com a situação dela responder pelo crime de exposição de perigo se esse menino tivesse só, por exemplo, chegado dessa grade, né? Ela deixado esse menino sozinho lá na cobertura e ele ficar só naquela grade. É claro que isso gera uma situação de perigo. O menino pendurado na grade de um prédio é um perigo concreto, é uma situação de perigo concreto, né? Ela deixou esse menino ali sozinho. Então a gente poderia trabalhar também, a depender, né, mutatis mutandis aí, as condutas e as situações desse caso concreto, se tivesse sido dessa forma, trabalhar com a possibilidade desse crime, mas não foi, né? Então, pessoal, e aí aí a questão dela já trabalharia com dolo eventual, no homicídio por dolo eventual ou homicídio culposo, né, que foi aí a questão. Então, vejam bem, aqui, então a gente sempre tem que vislumbrar um perigo concreto, nunca trabalhar no plano abstrato. Poderia, a criança que fica sozinha em casa pode subir, cair, quebrar a cabeça. Não, não é isso. Eu tenho que ficar configurada mesmo ali uma situação de perigo. Também não preciso do dano, lembrando disso, não preciso que a criança ali, por exemplo, morra queimada ou se fira com fogo, né? Não preciso disso, eu preciso só da exposição à situação de perigo. Quem que pode ser sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo desse crime é aquele que tem uma obrigação legal ou contratual com relação à vítima, tá? Como assim uma obrigação? Uma obrigação legal ou contratual de cuidar da vítima, né? A pessoa tem que ter a vítima sob sua guarda, vigilância ou autoridade. O que seria uma obrigação legal de cuidado? A obrigação legal de cuidado é aquela em que os pais têm para com os filhos incapazes, menores, e com relação incapazes de se defenderem. Então é claro que o pai, com um menino de 14, 15 anos, que já sabe andar sozinho para a escola, a gente não poderia trabalhar aqui com essa situação. Aqui a gente trabalharia com crianças menores. E também pode ser os filhos com relação aos pais. Se eu tenho um pai que se meus pais são incapazes, por exemplo, porque tem Alzheimer
ou porque tem uma doença que os deixem acamados, enfim. E o conceito de incapaz aqui, ele é amplo. Mas quem que tem obrigação legal? O tutor, o curador, né? E eu posso ter uma correlação menor, e eu posso ter também o detentor da guarda, né? E aqui o caso mais comum que a gente trabalha são os pais, mas pode ser que o tio tenha guarda, o avô tenha guarda, né? Aquele que está ali com a criança na situação que expôs esse incapaz a uma situação de risco. Né? Então, se foi para casa do avô e o avô abandonou, se foi para casa da tia, né? E a gente tem a obrigação contratual. O que seria a obrigação decorrente de um contrato? Eu deixei meu filho, eu costumo deixar meu filho na vizinha para que eu possa trabalhar e a vizinha cuida dele. Ou meu filho, a van deixa meu filho e até a hora de eu chegar do trabalho ele fica na casa da vizinha. Ela assumiu uma relação contratual, um contrato gratuito comigo, verbal, de falar, olha, quando ela fala para mim, olha, Úrsula, você não precisa de pedir para sair do seu trabalho mais cedo, não. Você pode deixar seu filho comigo, eu pego ele ali na van, vou pegar meu filho, eu pego o seu também. E aí dá esse intervalo de meia hora de você chegar do seu trabalho. Isso é um contrato verbal, né? Um contrato não oneroso e verbal, né? Outra situação que a gente tem, e aí é uma situação que é mais possível desse crime acontecer, é quando a gente tem a obrigação contratual dos cuidadores, né? Da babá, é uma relação contratual, da enfermeira ou da técnica de enfermagem que vai cuidar da minha avó, da minha mãe, dos meus pais acamados. Então, percebam, imagina que eu tenho uma funcionária que eu contratei para cuidar, para ficar lá na casa da minha avó, que a minha avó ela é acamada, ela precisa de oxigênio, e eu atraso o salário dela. E ela, insatisfeita, resolve falar, já que não está pagando o meu salário, eu vou sair, vou encontrar com meu namorado e deixo essa senhora aqui. Percebam, se desse abandono, ela não tem direito. Claro que eu tenho obrigação de pagar o salário dela, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, mas isso tem as formas de se resolver. A partir do momento, ela tem que me dar um aviso de que ela não vai lá. Mas se ela vai e vai embora, é claro que isso não é a forma correta de se tratar a questão minha da inadimplência do salário dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se ela está lá, se ela foi assumindo a responsabilidade de cuidar da minha avó, ainda que o salário dela esteja atrasado, ela não pode sair e abandonar a minha avó lá, sem me comunicar. Ela pode até me falar, olha, hoje eu não vou trabalhar porque você não me pagou, ok. Aí a minha obrigação é colocar, eu mesma ir lá, colocar uma pessoa. Mas ela não pode pura e simplesmente por conta ir lá no trabalho e sair porque está insatisfeita com o atraso no pagamento e deixar ali a senhora, minha avó, numa situação de exposição de perigo, já que ela precisa de ter um medicamento, que seja trocado oxigênio, enfim. Então percebam, quando a gente fala aqui nas pessoas que podem praticar esse crime, a gente está trabalhando com pessoas, na verdade, que são garantidores, que têm o dever, a obrigação, seja ela legal ou contratual, de guarda, vigilância ou autoridade em relação à vítima. Tá bom? E aí, surge uma questão. O abandono, ele tem que ter caráter definitivo? Quando a gente fala, quando o tipo penal fala abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então percebam, quando fala em abandonar pessoa, a gente está dizendo aqui que esse abandono tem que ser definitivo, né? Eu fui embora e deixei a pessoa para lá? Não é isso, não é essa a interpretação adequada do núcleo do tipo abandonar. Esse abandono, ele não necessariamente tem que ter um caráter definitivo. Úrsula, quanto tempo então? O que vai ser considerado abandono? No caso desse julgado que você leu pra gente, essa mãe deixou essas crianças quanto tempo sozinha? Não tem, pessoal, um tempo pré-definido para configurar o abandono.
Aqui, o que vai ser determinante para que a gente trabalhe com a questão do crime é a pessoa se ausenta da presença fisicamente desse incapaz de se defender, seja uma criança, um idoso, um acamado, pode ser um jovem deficiente que não consegue ali se tomar a medicação, enfim. E esse abandono tem que ser por um tempo suficiente que vai gerar a situação de perigo. Então pode ser que eu vá ali na padaria e volte e a situação de perigo já se consumou 15 minutos, mas pode ser que meus filhos fiquem 5 horas em casa sozinhos e nada aconteça, né? Nenhuma situação de perigo, eles ficam dormindo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão do abandono. Ele não precisa de ter um caráter definitivo, mas aí vai depender de cada caso concreto, é a questão do tempo, do que vai ser considerado abandono. Se esse tempo foi ou não suficiente para expor esse incapaz a uma situação de perigo concreto, tá bom? Admite a modalidade culposa? Vou dar um exemplo. Imagina que o pai, ele é responsável por buscar o filho na creche, o filho de 2 anos, e aí ele esquece o filho dele no carrinho. E aí, quando ele chega, o filho dele está vivo, mas já tem várias pessoas ao redor do carro ligando para o SAMU, e ele esqueceu o filho dele lá. Eu pergunto para vocês, é claro que esse bebê, essa criança, né, de 2 anos que está viva, mas ficou ali durante um período de 40 minutos ou 1h40, que seja, no carro fechado, com sol quente batendo no carro, no estacionamento, ele foi exposto a uma situação de perigo, já deu um tempo ali, dependendo do dia, um tempo suficiente para que ele possa se desidratar, possa vir a ter uma desidratação. Claro que isso gera uma situação de perigo, você ficar dentro de um carro, trancado, sobretudo tratando-se de uma criança, né? Só que esse pai, ele esqueceu. Ele vai responder pelo abandono de incapaz na modalidade culposa? O que vocês acham? Olha só, pessoal, ele não vai responder por esse crime na modalidade culposa. Por que, Úrsula? Não, ele não foi negligente, ele esqueceu o filho dele no carro. Isso não é culpa? Sim, é culpa, ele teve culpa, ele esqueceu o filho por negligência ali no carro. Só que existe a modalidade do abandono de incapaz culposa? Voltem lá no 133, leiam o 133. O 133, ele traz a modalidade simples, ele traz 2 modalidades qualificadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, e ele traz também no parágrafo 3º causa de aumento de pena, mas ele não traz modalidade culposa para o crime. E a gente sabe que o artigo 18, parágrafo único do Código Penal, fala que o crime ele vai ser doloso, salvo disposição expressa em lei, ou seja, a regra é que a pessoa só vai ser punida a título de dolo, salvo quando a lei prevê a modalidade culposa do crime, o que não é o caso do 133, né? E aí o que ficou muito evidenciado esses dias na mídia é a questão do estupro culposo, né? A gente não tem modalidade de estupro culposo prevista no Código Penal, né? A gente só tem modalidade dolosa, é muito simples, está lá no 18, parágrafo único, a gente estuda isso no 2º período da faculdade. Então percebam, pessoal, aqui essa conduta desse pai que foi esquecer o filho no carro por negligência, né? E esse filho ficou exposto a uma situação de perigo, ele não vai responder pelo abandono de capaz na modalidade culposa, porque não há previsão da modalidade culposa para esse crime. Úrsula, e se esse menino desidratou, teve uma lesão corporal? Aí sim a gente trabalha com a lesão corporal culposa. Por quê? Porque ela tem previsão no Código Penal. E se ele morreu? Homicídio culposo, que também tem previsão no Código Penal. Mas se ele voltou a tempo, né, ainda que tenha tido esquecimento e ainda que essa criança tenha sido exposta a uma situação de perigo concreto, a gente não trabalha com abandono de capaz. Por quê? Porque não teve o dolo, ele esqueceu. Ele não saiu deliberadamente e deixou o filho. Não, ele esqueceu do filho,
ele não se deu conta, tá bom? Então, muito cuidado aqui nessa questão das previsões, né, das modalidades dolosas e culposas. Vamos ver as modalidades qualificadas do crime, parágrafo 1º e 2º. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Se resultar a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos, tá? É um crime préter-doloso. O que significa isso, pessoal? Significa, né, quando a gente tem uma modalidade préter-dolosa, quer dizer que o agente ele age com dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, ele tem dolo na conduta, mas acaba provocando um resultado a título de culpa, né? Dá um exemplo fácil de eu entender de crime préter-doloso, lesão corporal seguida de morte. O agente quer agredir, quer lesionar, mas dessa conduta de agredir, a pessoa acaba morrendo, né? Dei um tapa na pessoa, a pessoa caiu para trás, bateu a cabeça no meio e morreu. Eu queria matar? Não. Queria dar um tapa nela, queria agredir. Mas ela acabou batendo a cabeça e morrendo, né? Então, o resultado, o dolo antecedente é qual? É de lesão. E o consequente, que foi a morte, ela advém a título de culpa. Eu não queria matar, mas acabei matando. E aqui é a mesma coisa. Pode ser que o meu dolo foi de abandonar meu filho, mas em virtude desse abandono, meu filho acabou tendo uma lesão corporal de natureza grave. Então, por exemplo, eu abandonei aqui no meu prédio, que eu moro no 2º andar. Eu deixei meu filho em casa, saí, fui ali pro garagem tomar um chopp, deixei o meu filho de 1 ano e meio em casa, e a caminha dele é coladinho, tem um sofá colado na janela e minha casa não tem rede de proteção, né? Então eu falei, eu vou ali rapidinho beber e tal, devo deixar esse menino aqui mesmo. Joguei uns brinquedinhos ainda para ele, fui embora e deixei esse menino sozinho. Quando eu chego, ele tinha subido no sofá, e a gente sabe que criança tem, todo mundo sabe o potencial que criança tem para fazer isso, e debruçou na janela, acabou escorregando e caiu no andar 1º e sofreu lesões corporais. Nesse caso, eu vou responder, né, em virtude, essas lesões se deram em virtude do abandono, eu respondo pelo abandono de capaz qualificado e vou receber uma pena aí de 1 a 5 anos. E se meu filho caiu, foi do 5º andar, então a Úrsula mora no 5º andar, e foi no garagem beber e deixou esse filho sozinho em casa, e esse filho por conta desse abandono, esse menino acabou caindo do 5º andar e morrendo, né? Lesão corporal, abandono de incapaz, né, seguido de morte, que vai ser uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então percebam, pessoal, o que vai diferenciar aqui, por exemplo, o abandono de incapaz da lesão corporal seguida de morte é justamente a situação do abandono. Se essa morte advém do abandono, né, é claro que o agente ele vai responder pelo 133, parágrafo 2º. Agora, se essa lesão, não é lesão seguida de morte, né, se do homicídio culposo, né, se esse homicídio culposo se deu por uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, que não abandone, a gente tem o princípio da especialidade aqui, aí o agente responderia pelo homicídio culposo. Então, sempre tomar cuidado em analisar a questão do princípio da especialidade. O crime que a gente está trabalhando aqui, que é o abandono de incapaz na modalidade qualificada pelo resultado morte, essa morte ela tem que advir desse abandono. Essa lesão corporal de natureza grave, né? E vejam que tem que ser de natureza grave para qualificar, seja grave ou gravíssima, né? A gente sabe que o legislador ele trabalha só com o termo grave. São situações, são resultados que tem que advir por culpa do abandono. Claro que se o agente tem a intenção de lesionar ou tem a intenção de matar e faz isso, né, abandonando esse incapaz,
aí é diferente, né, pessoal? Aí eles respondem pelos respectivos crimes, lesão corporal e homicídio, né? Então eu sei, por exemplo, que o meu pai, ele depende do oxigênio, e eu sou responsável por trocar o oxigênio. E aí, para receber herança, eu saio e deixo meu pai sem trocar o oxigênio, não adianta eu chegar e falar, ah, não cometi crime, porque eu não matei. Eu não matei ninguém. Simplesmente eu não troquei o oxigênio. Vejam bem, pessoal, isso é um abandono, mas a intenção dele, no final das contas, era provocar a morte, né? Diferente ele quer sair, ele sabe que ele tem que trocar, mas ele deixa ali como se ele pensasse, não importa, né? Mas ele sabe que ele tem que trocar o balão. E acaba que em virtude, né, dessa omissão, quando ele chega, já não dá mais tempo de trocar o balão de oxigênio e o pai dele acaba morrendo. Mas em momento nenhum ele quis a morte, né? Ele só abandonou. Ele não quis a morte, mas a morte adveio desse abandono. Aí ele responde por uma reclusão de 4 a 12 anos pela modalidade culposa, tá bom? Então percebam, parágrafo 1º e 2º é um crime pré-doloso. O agente não pode ter intenção de abandonar para lesionar ou de abandonar para matar, porque senão ele responde lá pelos crimes respectivos. Aumento de pena, a pena no parágrafo 3º, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo. O que é lugar ermo? Abandonado. Aqui seria o caso que eu levo uma pessoa e abandono a pessoa num local afastado, num local que não tem como ninguém achar essa pessoa. Percebam. Aqui, pessoal, nesse caso, por que tem um aumento de pena incidir na terceira fase da dosimetria? Tem porque é claro que a chance da pessoa, né? Os riscos que a pessoa corre num lugar que não passa ninguém, dela ser achada, né, são muito maiores, né? Então, por isso, uma situação mais reprovável. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, ou seja, o que é ascendente ou descendente? Que tem uma relação de parentesco, familiaridade com a vítima. É claro que é mais reprovável eu abandonar um filho, eu abandonar um pai, eu abandonar um neto, né? Eu abandonar um avô, eu abandonar meu esposo, meu cônjuge, o meu irmão, né? É claro que é mais reprovável o tutor que tem ali uma obrigação legal, né? O curador de cuidar da vítima, né? Do incapaz. É mais reprovável, porque são pessoas que têm uma relação de afeto, proximidade, não é isso que se espera dessas pessoas, né? Então, bem mais reprovável, que justificaria aí o aumento de pena. Ou outra situação, e aí uma questão de proteção dos idosos, né? É a questão da vítima ser maior de 60 anos. Então, se a vítima é maior de 60 anos, se esse incapaz que é abandonado, ele tem mais de 60 anos, o autor do crime já vai receber uma pena majorada até 1/3, de 1/3, aliás, o juiz lá na terceira fase pega a pena que ele já calculou na primeira e segunda e aumenta de 1/3, tá bom? O que se discute aqui é se essa causa de aumento se aplicaria entre companheiros na situação de união estável. E aí a gente sabe que é vedada a analogia em malum partem. Então, se o agente ele for companheiro da vítima, né, ou companheira, não incidirá essa causa de aumento, né? A gente sabe que quando a gente trabalha no direito civil, a gente trata a questão da isonomia, igualdade, para fins de todos os direitos a gente equipara, a gente equivale aí cônjuge com companheiro. Mas em direito penal a gente não faz isso, sobretudo quando é para uma situação que vai agravar a situação desse réu, no caso aqui do agente. Então, para que eu pudesse ter a majorante entre companheiros, né, no caso de união estável, precisaria de estar expresso. Então, o legislador ele precisa aqui de fazer uma correção, ele precisa de incluir aqui nessa causa de aumento de pena a companheiros para que ela possa incidir, tá bom? Sob pena
de se criar uma analogia em Malum Partem, que é vedada no direito penal, todos vocês sabem disso, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre exposição ao abandono de incapaz. Lembrar acerca do sujeito ativo e lembrar acerca do sujeito passivo. Lembrar que não necessariamente é uma criança, pode ser um idoso, pode ser qualquer pessoa que não tem condição de se defender ali daquele abandono, um acamado, pode ser pessoa de qualquer idade, desde que ela seja incapaz de se virar sozinha, de se defender ali dessa situação de abandono, tá? Sujeito ativo tem que ser uma pessoa que tem uma obrigação legal ou contratual com relação àquele incapaz. E o abandono não necessariamente ele é definitivo. E abandonar não é pegar uma pessoa e deixar em algum lugar. Não. Eu sair por um instante, deixar essa pessoa em casa ou levar para um lugar também. E esse abandono ele não tem um tempo certo. Ele não precisa de ser definitivo, mas ele não tem um tempo mínimo ou máximo. Ele tem que ser o tempo que vai ser analisado no caso concreto, apto a gerar uma situação de perigo concreto. Tá? Já que a gente está trabalhando com crime de perigo concreto e não abstrato, ok? Muito obrigada a todos, até a próxima!